tema de hoje, a maior aventura do espírito, a vida encarnada. O espírito, no seu próprio mundo, ou seja, dentro da realidade espiritual, pode praticar milhares de atos que não são, vamos dizer assim, compreendidos por vocês, e por isso vocês consideram atos superpoderosos. O espírito pode volitar, o espírito pode se locomover com a velocidade do pensamento, o espírito pode plasmar objetos, pode realizar, influenciar decisivamente inteligência, pode realizar diversas coisas que o ser humano considera coisas sobrenaturais. Mas tudo isso que o espírito pode fazer, para os espíritos, não é nada. É simplesmente como uma criança do planeta Terra que aprende a somar 2 mais 2, enquanto os seus pais já sabem se dividir, multiplicar e outras aritméticas. Para o espírito, é isso que vocês consideram o ápice do conhecimento espiritual, é banalidade. Mas algo para o espírito tem um valor fundamental. E esse algo chama-se encarnação. A encarnação é o momento aguardado ansiosamente por um espírito que a valoriza profundamente quando na sua consciência espiritual. Isso porque a encarnação é sempre a provação final de um estudo do espírito. E só a encarnação pode conceder atestados de promoção espiritual para o espírito. Por mais que um espírito no mundo espiritual estude, conheça as coisas, sem a encarnação ele não recebe o atestado da evolução espiritual. É por isso que a encarnação é a maior aventura para o espírito. É como um ser humano que se prepara para um concurso estudando e vê na hora do concurso a realização de todas as suas aspirações, que é evoluir materialmente. Então esse é o primeiro detalhe, e aí está a grande importância, e por isso nós diz a maior aventura para um espírito, porque apenas a encarnação pode certificar que o espírito aprendeu no mundo espiritual as lições que lhe foram ministradas por seus mestres. Então veja, já explicamos por que a encarnação é a maior aventura do espírito.
Agora, vamos entender então encarnação, antes de nós continuar. Encarnação é uma palavra do planeta Terra, vi a carne. Mas esse ato de vir a carne, na verdade, não é vir a carne. O que acontece, o que determina uma encarnação, é uma mudança consciencial do espírito, uma mudança de consciência do espírito. Durante toda a eternidade, o espírito vive entre dois mundos, ou entre duas consciências. A primeira consciência do espírito é a sua própria consciência, a sua consciência existencial e espiritual, que nós vamos chamar de consciência espiritual. Essa é a realidade da vida do espírito. É com essa consciência espiritual que o espírito vive naquilo que nós chamamos de mundo espiritual, e ali faz seus estudos, se preparando para as alterações de consciência. Essa alteração de consciência é sempre um novo conjunto de verdades a qual o espírito se liga no sentido de realizar provas, missões e expiações. Sempre é isso. O espírito vive a sua vida com a sua consciência espiritual, e durante determinado, e assim que acaba um ciclo de estudos, ele se liga a uma nova consciência, e nessa nova consciência ele vai executar as provas para ganhar o atestado da elevação espiritual. Isso é pela eternidade. Vai durar o resto da existência espiritual. E é válido para todo o universo. Por isso eu comecei agora há pouco dizendo: encarnação é uma palavra do planeta Terra, porque em Marte, em Júpiter e no planeta mais distante da galáxia existe encarnação, só não existe carne, matéria carne como a dos seres humanos. Mas em todos os planetas do universo e por todos os tempos, espíritos se criarão novas consciências que servirão como prova, concurso para a obtenção de um atestado de elevação espiritual. Isso é uma encarnação. Isso é a grande aventura do espírito. Executar essas provas. Se nós chamamos a consciência do espírito de consciência espiritual, nós pode agora então definir ou nomear a consciência utilizada para a realização de provas como ego,
Então, se o espírito vive na sua consciência, estudando junto com os mestres do universo, e durante determinados períodos da sua existência, se liga a um ego para realizar provações, para receber o atestado da evolução espiritual. Essa seria a definição de encarnação. Encarnação nada tem com carne, com ligar-se à carne, mas encarnação é a ligação com uma nova consciência que servirá como instrumento de provas para que o espírito evolua. Chaine pergunta: a existência espiritual tem um fim? Chega um ponto em que o espírito se estabiliza e para de se ligar a um ego para receber esse atestado? A existência espiritual é eterna. Com relação a parar de ligar-se a ego, isso acontecerá não. Sempre haverá um ego, mesmo quando não houver carne. Mesmo quando a encarnação não for, vamos dizer assim, ligar-se a uma matéria mais densa, ou seja, habitar um planeta, sempre haverá o ego e a consciência espiritual. E essa evolução jamais acabará, porque o universo é um constante processo evolutivo de aproximar-se de Deus, da perfeição. Agora, continuando então, por que eu defini a encarnação como aventura? Tia, dentro do que nós vem fazendo, por favor, procure aí o que quer dizer aventura. Joaquim pediu para eu ver aqui no dicionário o que significa aventura. Aventura, empresa ou experiência arriscada, acontecimento imprevisto, peripécia. E como um terceiro item, ligação amorosa. Vamos ficar no primeiro, qual o que fala? Empresa ou experiência arriscada. A encarnação é uma aventura para o espírito, porque é uma empresa ou aventura com isso. A encarnação ou o fato de se ligar a um ego não traz garantia de aprovação para o espírito, não traz garantia de receber o certificado de aprovação. Ele precisa responder corretamente as questões da pergunta, as questões, para ser promovido. Então, a encarnação é uma grande aventura para o espírito, porque é um salto para o desconhecido. É um empreendimento carregado de riscos, carregado de oportunidades para falhar. Isso precisa ficar bem claro, para que a encarnação ou a vida carnal, agora vá se dirigindo ao estágio que vocês estão, obtenha sucesso, né? O espírito obtenha sucesso nessa aventura. E
Isso é fundamental nós compreender. Para o espírito, a encarnação é uma aventura. E é uma aventura com iscos calculados, mas iscos. E ele precisa desempenhar-se durante a encarnação ou a ligação com o ego, para que possa etilar dessa aventura um fim como ele espera. Então nós começamos falando do que é da encarnação como a grande aventura do espírito e por que ela é a grande aventura. Depois explicou o que é encarnação e agora nós já acabamos de definir que essa encarnação ou aventura espiritual é uma aventura com iscos para o espírito. Vamos agora então começar a entender esses iscos para o espírito e entender esse isco calculado para o espírito que eu falei. Mas quais são esses iscos que o espírito corre durante a sua encarnação? O espírito da verdade respondeu a Kardec, dizendo que os espíritos não etoasem. Então esse isco não acontece na aventura espiritual. O espírito, ao se desligar do ego, estará sempre, pelo menos, no mesmo nível de consciência espiritual que tinha antes da encarnação. Esse é o primeiro detalhe. Então o isco não é de etoase, mas existe o isco de itagná. O espírito pode voltar à sua consciência espiritual sem evoluir 1 milímetro sequer. Pode retornar à sua realidade, ao seu eu espiritual, sem conseguir nenhum avanço no seu campo espiritual. Isso é um isco que o espírito corre durante a aventura. E esse isco traz o isco maior, ou o que eu acabei de definir como o fim tásico de uma encarnação para o espírito: perder a oportunidade de elevação. Essa é a grande, como se diz, falência da aventura da encarnação, a aventura espiritual do espírito durante a encarnação. É a falência, é o não aproveitamento da oportunidade de elevação espiritual. Aí ele fala, e isso é tásico para o espírito. Não tásico porque isso representa que o espírito é pior ou melhor do que o outro, mas tásico porque a ambição espiritual é sempre evoluir. É tásico, é frustrante, como um ser humano que prepara-se para um vestibular e estuda dia e noite, e depois vê malogrado as suas intenções de evolução. Esse é o grande risco. Mas, como eu disse,
esses icos são previamente calculados, são milimetricamente calculados. Então toda a encarnação é uma aventura para o espírito, e é uma aventura de grande risco. Qual o grande risco? Não aproveitamento da encarnação. O não aproveitamento se dá na estagnação, como eu já disse. Mas há ainda a possibilidade, olha quantos riscos há numa encarnação, há ainda a possibilidade do espírito evoluir menos que o esperado. Quando o espírito entra numa encarnação, ele se programou para alcançar um determinado limite. E o não alcançar esse limite também é uma frustração que pode influenciar o espírito no retorno à parte espiritual. Então aí estão os riscos. O risco de não evoluir nada, estagnar. O risco de evoluir menos do que o esperado por ele mesmo, que traz a frustração de ter, como se pode dizer, não aproveitado uma encarnação. Chaine diz: mas pai Joaquim, não é estranho essa coisa de viver infinitamente passando por provas? Não tem um fim nisso? Isso me assusta. Então acho melhor, você me conhece e sabe como eu sou, né? Sabe que eu estou não bicando, mas falando sério para socar. Então acho melhor você dar um tiro na cabeça, porque a vida carnal também é assim. Desde o momento que você nasce até o momento que você morre carnalmente, você está num processo constante de provações para a evolução. O ser humano não descansa nunca. Mesmo na mais alta idade, ele está sempre no processo de evolução, aprendendo novas coisas, promovendo novos conhecimentos para alcançar evolução. É a mesma coisa, só que a vida humana dura 70 a 80 anos e a do espírito toda a eternidade. Aline pergunta: a imaginação pode nos ajudar nesse processo? Não, atrapalha. A imaginação é a presunção de querer saber. Atrapalha. Agora, a imaginação dessa vida, sabe, imaginar que existe essa vida, imaginar que você está aqui encarnado e não sendo ser humano, aí é outro detalhe. Agora, querer imaginar situações de vida, isso é presunção, isso atrapalha. Ana, já faço sua pergunta, só para não perder o fio da meada aqui da pergunta da Chaine. O senhor falou em se matar, né? A Chaine diz: não faço isso porque sei que não vai adiantar. Quero mudar minha consciência. Isso, o que eu quis mostrar é que o que eu estou falando não é novidade, porque a vida humana, se levada a sério, é exatamente isso. Então não adianta você fugir daqui e ir para lá, porque vai ser a mesma coisa. E não adianta fugir de lá e vir para cá, porque é a mesma coisa. Ana diz: Kim, e o que falam sobre o espírito que retrocede para o estado de ovoide? Ele fica estagnado nesse estado? Ele não retrocedeu? Não acabou a encarnação. Esse espírito ainda está ligado à consciência de provas.
Ele ainda não voltou à sua consciência original, consciência espiritual. E por isso ainda não acabou a encarnação. Olha bem o que eu defini como encarnação e o que eu defini como etocesso. O etocesso só pode ser, vamos dizer assim, afirmado quando você retorna a sua consciência espiritual. Se a sua consciência espiritual for inferior entre aspas, né, ao que era antes da encarnação, você retroagiu. Mas esses espíritos que você está falando ainda estão presos a egos, como fantasmas. Então estão encarnados. Então ainda não pode ser decretado etocesso. Porque um dia ele vai voltar no mesmo espaço que estava. O que você não entendeu? Fia, qual é seu nome? Isso é essa encarnação. Quando você se conscientizar de que não é mais massa, você adquirir a sua consciência espiritual, você vai retornar no mínimo a todos os valores que você tinha antes de se assar massa. Agora, enquanto você se assar massa, essa encarnação não acabou. Porque essa encarnação se chama massa. Isso que acontece com esses espíritos em forma de ovoide? Eles ainda, vamos dizer, não é o caso, mas eles ainda se consideram mássias. E por que essa forma de ovoide? A forma é uma consequência dos sentimentos. Eles se acham maus, mas ainda são massa. Eles ainda se veem como massa. E qual é existe um critério, então, para que esses espíritos tenham a oportunidade de reencarnar? Quanto tempo eles vão permanecer? Para reencarnar, eles têm que sair da massa. Eles têm que matar a massa. Enquanto ovoide? Mesmo enquanto ovoide. Não é só a forma, filha. Eu estou falando de consciência. Tem massa na consciência. A forma não importa. Não existe espírito ovoide. Ovoide é uma forma para vocês humanos entenderem. O espírito não tem forma, não tem cor, não tem sexo, não tem astro. Podemos dizer que é uma programação nossa para entender os sentimentos que ele está. Isso, vamos dizer assim, um ótulo. O sentimento que ele é, vamos dizer assim. Um ótulo que vocês colocaram, é isso. Então vamos continuar. Mas como eu disse, esse isco, o ico de não evoluir, ou o ico de evoluir menos do que se pretendia, é friamente calculado. Por quê? Porque essa prova que o espírito faz, ou esse ego que cria as provas para o espírito, é montado, organizado pelo próprio espírito. Vamos explicar isso. Na escola, você é obrigado a estudar o que a escola diz que você tem que estudar. Você não pode escolher a matéria que você vai estudar. Agora, na evolução espiritual, você tem a liberdade de escolher a matéria que vai estudar. E tem a liberdade de escolher dentre aquela que você estudou, as que você quer fazer prova ou não. Vamos dizer que você, na vida espiritual, tenha estudado uma determinada matéria.
E chega na hora de montar a encarnação, você não se considera seguro com relação àquela matéria. Ela não fará parte do seu ego. Ela não será trabalhada nessa aprovação. Então o INCO é calculado por você. Você organiza esse período de provas. Você, o espírito, organiza esse período de provas nos mínimos detalhes, para que a sua aventura não tenha um fim trágico. Então, falando de aventura, é como um homo que vai sair para o desconhecido, que vai atravessar uma mata, que vai subir uma montanha, ou que ia agir no tempo antigo, xingar os males desconhecidos, mas que se preparava com tudo que fosse necessário para a realização, o bom sucesso na realização da sua empreitada. Então o INCO é friamente calculado. Agora, a maioria dos espíritos é autoconfiante demais. Eles, para fugir de uma prova, ou para, vamos dizer assim, abrir mão de uma prova, é muito difícil. O espírito, na sua consciência, é louco por essa aventura, porque, como eu disse, a sua determinação é de se evoluir. E por isso ele se apega à aventura e da encarnação com unhas e dentes, querendo transformar esse processo num salto adiante. Mas se Deus, que como nós vimos não impõe nenhuma prova, não desça isso. E através dos mentores, orienta o espírito para que ele possa ter um objetivo na encarnação extremamente realizável. Ou seja, o professor retira perguntas da prova, matérias da prova, não vou nem falar de pergunta, mas matérias da prova, que o estudante se acha capaz de responder, mas que ele, professor, tenha consciência de que o aluno não vai saber. Isso, aliado ao livre-arbítrio de escolher a matéria que irá fazer provação, diminui sensivelmente o risco de se estagnar durante uma encarnação. Não garante a realização de objetivos, mas facilita alcançar esses objetivos. Então a encarnação é uma aventura, ou seja, é uma empresa com riscos para o espírito, mas é uma aventura quase que, vamos dizer assim, totalmente guiada por guias que montam a programação da aventura junto com o seu afã de querer aventurar-se além daquilo que pode ser útil, não vou usar a palavra bom, útil para a sua elevação espiritual. A Bernadette diz o seguinte: mesmo sabendo que tudo é karma,
Fica difícil não pedir a Deus, afasta de mim esse cálice. Nós vai chegar lá. Ainda que vamos falar. É porque você sabe que é karma, mas não sabe o que é karma. E ainda não se conscientizou. E por isso essas palestras ainda não se conscientizou da grande aventura que você está vivendo nesse momento. Ainda está preso ao ego. Reinaldo pergunta: esse planejamento prévio é para espíritos mais evoluídos, não é? Quanto mais simples, não conseguimos avaliar. Não, Lufino, é para todos. A criança da escola primária planeja o que ele quer provar, assim como o estudante do universitário. Todos os espíritos planejam suas provas. Não há aí diferenciação. Agora, com relação a não saber, ele sabe. Sabe no seu grau. E esse grau é respeitado por Deus e pelos mestres. Não, ele sabe. Olha, se uma criança primária pudesse escolher suas provas, ia pedir para ligar pontinho, para fazer desenho. Ia pedir para colorir desenhos. Isso é o que ele sabe. Isso é o que ele pode pedir. Isso é o que ele pode realizar. Então veja, para esses espíritos não será pedido para fazer continha, não será pedido para escrever palavras. Nunca. Mesmo que escrever palavras e fazer continha seja um avanço grande. Mas ele não está pronto para isso. Então ele pede no nível dele. E Deus não altera sequer 1 milímetro, mesmo sabendo que essa prova é uma prova de primário. Chaine pergunta: Jesus veio à Terra porque ele quis passar por isso ou é diferente? Jesus veio à Terra em missão. Nós vamos falar disso depois. Então nossa aventura começa a ficar, a aventura espiritual começa a ficar mais clara. A grande aventura para o espírito é ligar-se a um ego com o objetivo de realização de provas ou cumprimento de missões, e provas ou missões que são previamente escritas e colhidas pelo próprio espírito, e provas ou missões que possuem o risco não da falência, mas da estagnação, ou de não alcançar aquilo que se esperava, mas um risco calculado, medido por Deus e pelos próprios espíritos. Então não é uma aventura tão inconsequente assim. É uma aventura muito bem planejada. Uma aventura onde nada fica ao acaso. Uma aventura aonde todos os equipamentos para que o espírito chegue ao termo com bom sucesso estão presentes. Essa é a aventura máxima do espírito. Um salto no escuro, mas um salto no escuro extremamente seguro, porque é totalmente planejado. Mas
além deste planejamento, o espírito, na encarnação ou ligado ao ego, possui guias que lhe cuidam do caminho. É o que vocês chamam de mentores, ou anjo da guarda, ou qualquer nome que você queira dar. É como numa expedição, num parque de diversão, aonde você está trilhando, como criança, né? Você está trilhando, quente que você está andando pelos caminhos sozinho, mas nas sombras, guias e mentores estão agindo para sempre lhe colocar no caminho para que a aventura tenha bom sucesso. Então a aventura espiritual, que nós começou definindo como uma aventura de isco, é uma aventura de isco, mas é uma aventura de isco totalmente controlada, totalmente com atenção, com o socorro sempre próximo, com guias que vão, vamos dizer assim, colocando pacas no seu caminho, totalmente guiada. Essa seria a palavra, a aventura espiritual, mas guiada para que essa aventura segue a bom termo espiritualmente falando. Então, se com isso nós começa a ter alguma noção do que é essa vida, começa a compreender o papel das religiões, começa a compreender o papel dos protetores, santos, anjos, ou de mentores, o nome que você quiser dizer, começa a compreender a essência da vida. E o que acontece, vamos dizer assim, nos bastidores da vida. Reinaldo, existe um karma coletivo? Por exemplo, além do que planejei, eu nasci no Brasil, onde uma série de experiências típicas de acontecer só no Brasil me facilitariam o aprendizado? Sim, existe, nós vamos falar disso. E mais do que nascer no Brasil, existe o karma do planeta Terra. E você nasceu na Terra porque isso facilita o seu aprendizado. Senão você nasceria em outro lugar. Então nós definiu a encarnação como a união de um espírito com uma nova consciência temporária, que nós chamamos de ego. Agora vamos entender isso. O que é esse safari, essa aventura que o espírito faz? O que é se ligar ao novo ego, a uma nova consciência? O espírito possui uma consciência espiritual, como nós já falou. Essa consciência espiritual está preso a uma realidade espiritual. A palavrinha realidade é fundamental. O que é realidade, Fia? Por favor, leia lá no dicionário. Realidade, qualidade do real, aquilo que existe efetivamente, que é real. Ou seja, o espírito possui algumas coisas que existem para ele,
no mundo espiritual. E quando se liga ao ego, aquilo que existe para ele se transforma. É uma nova realidade. É isso que se fala em adotar uma nova consciência. É adotar uma nova realidade. Adotar novos conceitos. Adotar novas verdades. Adotar novos objetivos. Adotar novos padrões sobre qualquer assunto. Então a aventura do espírito é alterar a sua realidade. Alterar a sua realidade espiritual para uma realidade transitória que servirá como povoação ao espírito para a evolução. Essa é a aventura que o espírito vive durante uma encarnação. Ele altera a sua consciência, ou seja, altera a sua realidade para uma realidade aonde estejam sendo colocadas provas para a sua evolução espiritual. Isso é uma encarnação. Uma encarnação é o espírito que vive com uma realidade temporal e transitória que foi criada e montada pelo próprio espírito com o auxílio dos mestres e mentores, para que essas verdades sirvam de provação ao espírito. E essa provação? Porque se a encarnação é caracterizada por essa alteração de consciência com o objetivo de criar provações, o que é essa provação? Vamos falar dela agora. A realidade universal é universalita. O que quer dizer isso? O universo é como... Eu vou usar esse exemplo que o Gigito falou e eu acho lindo. É como um quebra-cabeça gigantesco. Fala direito. Quebra-cabeça gigantesco. Formado por milhares de pecinhas que se fundem perfeitamente, formando uma individualidade, o quebra-cabeça como um todo. Cada pecinha tem um desenho próprio, mas precisa se unir ao outro para zelar o desenho maior. Essa é a realidade do universo e é isso que todos os espíritos precisam alcançar nas suas evoluções. O contrário disso chama-se individualismo. Ou seja, achar que você, pecinha, é tão importante quanto o quebra-cabeça todo formado. Então, quando nós fala em processo de evolução, nós fala em abandono de individualismo para alcançar o universalismo. E a provação está exatamente nisso. Consiste-se exatamente nisso.
O espírito, durante a sua aventura encarnatória, ou seja, e a fusão a um ego, a uma nova consciência, a uma nova realidade, precisará provar o seu universalismo, precisará provar a sua mão dada com todos para o bem universal. Por isso o Cristo fala em universalismo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a síntese do universalismo, ou seja, da fusão perfeita de um espírito à sua comunidade espiritual. Os graus de evolução espiritual são baseados no universalismo e, por conseguinte, no individualismo. O espírito que vocês consideram menos evoluído é o espírito mais individualista. E o que vocês consideram mais evoluído é o mais universalista. Então o ego é criado para submeter os espíritos a provas, ou seja, para submeter o espírito à provação entre individualismo e universalismo. E isso, como eu disse no início, vale para toda a eternidade e para todo o universo. O que nós pode chamar de individualismo zero é Deus. Mas depois dele, todos os espíritos, por menor grau que seja, possuem individualismo. E por isso estão sempre ligados a egos para libertar-se de individualismo. Então o ego, ou essa consciência transitória a qual o espírito se une, ela precisa ser diferenciada da consciência espiritual. E diferenciada em que sentido? Diferenciada no sentido universalista. Todo ego é menos universalista do que a consciência que o espírito tinha antes da encarnação. Ou melhor, é mais individualista do que a consciência que o espírito tinha antes da encarnação. O ego é um conjunto de verdades transitórias que o espírito assume como realidade para provar o seu universalismo, não submetendo-se ao individualismo que essas verdades reforçam e dão como real para ele. Essa é a grande aventura espiritual. O espírito possuidor de uma consciência universalista aventura-se por terrenos individualistas com o objetivo de provar o seu universalismo, não aceitando o individualismo proposto pelo ego. Ficou claro agora o que é uma encarnação? Isso é uma encarnação. Nada tem a ver com carne, nada tem a ver com o planeta Terra, nada tem a ver com duração de vida. Mas o espírito, enquanto ainda aprisionado a
verdades guiadas por ele mesmo, que são mais individualista do que a sua própria consciência original, está encanado. Está vivendo uma etapa de provação. E isso, dentro do conhecimento da Terra, pode se dar na vida carnal ou até na vida espiritual. Os espíritos que vocês chamam de Umbal são espíritos que ainda estão presos a uma encarnação. Muitos espíritos que estão em níveis superiores, como vocês chamam, estão presos a encarnações. Porque estão presos ao último ego, ou seja, a última prova que fizeram e ainda não retornaram ao seu estado natural dentro do seu grau de evolução.